Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Sejam todos muito bem-vindos. Projeto Faça Arte na Sua Casa. Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Tá certo? Espero que vocês estejam todos muito bem. Bom, dando sequência às nossas aulas. Lembrando sempre que esses conteúdos têm a finalidade de levar até você, nossos alunos, entre outros tantos alunos, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas de teatro. Tá certo? Antes da gente continuar, eu preciso ressaltar que esse vídeo está sendo gravado na minha casa, então às vezes passa o carro alto na rua, é o cachorro que late, enfim. Estamos gravando em casa, é quarentena, ok? Então nós ficamos sujeitos a todos os tipos de situações que podem acontecer, que façam com que eu tenha que parar às vezes no meio do vídeo, esperar o barulho passar e retomar o pensamento. Sim? Outra coisa também, de repente você está vendo esse vídeo pela primeira vez. Às vezes o professor organiza uma ideia, fala, mas depois eu falo, pera lá, não, isso pode ser dito de uma outra maneira. E eu vou reorganizando esse pensamento. É diferente de uma aula presencial, né? Onde a gente tem essa troca e onde a gente consegue fazer uma, vamos dizer assim, onde a gente consegue fazer uma aula expositiva, mostrando tópicos, imagens e etc. Né? Aqui é bate-papo, é uma troca de ideias, informal, porque também isso visa estimular você a fazer a sua própria pesquisa. Maravilha? Bom, nós somos 9 professores de teatro e cada professor está abordando um tema diferente dentro dessa quarentena, dentro dessas aulas remotas. Né? Eu fiquei com história do teatro e venho já alguns vídeos me debruçando sobre o teatro grego. Falei no vídeo anterior e vou repetir nesse. Tem vídeos falando sobre a tragédia grega, sobre comédia, falando sobre cada tragediógrafo, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Tem vídeos específicos para cada comediógrafo, Menandro, Epícarmo e Aristófanes, ok? Tem vídeo específico falando um pouquinho sobre o teatro no Egito, uma introdução ao teatro romano, mas nós estamos nos debruçando ao teatro grego. Por quê? Porque a Grécia nos dá aí um repertório variado para que a gente possa beber na fonte por muito, muito, muito e muito tempo. Tá certo? Bom, feita essa introdução, no vídeo anterior, o professor estava falando do Eurípides. Eu já fiz vídeos sobre a obra do Sófocles, do Ésquilo, agora do Eurípides, o nosso terceiro grande tragediógrafo. Já tem vídeo explicando sobre o estilo do Eurípides, ok? No vídeo anterior eu falava, né, desse estilo dele, que era um cara mais revolucionário, que conseguia aproximar os conflitos dos deuses com os conflitos humanos, né? Enquanto nós temos os outros dois tragediógrafos mais ligados, onde colocava deuses num lugar e homens mais abaixo. Eurípides vai conseguir colocar esses caras em igualdade no sentido de sentimento, no sentido de demonstração de conflitos internos, tá certo? Bom, posto isso, vamos à obra. Na aula anterior o professor estava comentando das troianas, da obra da tragédia chamada As Troianas, que é uma das grandes obras do Eurípides que sobreviveu ao tempo. Lembrando também que dos 3 grandes tragediógrafos, Eurípides foi o que teve um maior número de obras preservadas ao longo do tempo, tá certo? Então, é o cara que a gente pode se debruçar com mais tranquilidade sobre as obras. Não que os outros também não dê, mas vamos dizer assim, é o cara que deixou aí, vamos dizer assim, que por sorte ou por acaso, nós não sabemos, mas foi que teve sua obra preservada, né? Até porque também ele foi o último grande tragediógrafo. Então também foi o cara que mais contribuiu para que as gerações futuras pudessem se debruçar na sua obra, né? Lembrando que quanto mais velho é a contribuição, mais difícil ela resistir ao tempo, né? Então, Eurípides, dos 3 grandes tragediógrafos, é o caçula. Portanto, teve, vamos dizer assim, sua obra como que eu posso organizar isso? Bom, por ele ter sido o caçula dos 3 grandes tragediógrafos, por ele ter influenciado, por ele ter vivido num tempo onde a invasão do território grego pelos romanos também se deu
muito próxima, né, ao seu período de existência, então os romanos, bebendo na fonte desse intelecto, de todo esse intelecto grego, fez com que essas obras também fossem preservadas posteriormente à invasão. Acho que ficou claro, né? Enfim, vamos à obra. Antes de falarmos das troianas, nós precisamos entender o que foi Troia, a Guerra de Troia, né? E é importante pensar que o Eurípides era um tragediógrafo, ou seja, as tragédias nascem dos cultos aos deuses. Então, para que fique claro assim, falar de tragédia sem falar de deuses na Grécia Antiga é impossível, tá certo? Então, em todas as tragédias você vai ter o elemento Deus atuando com os homens. Embora Eurípides já tenha rompido com isso, tenha proposto uma ruptura dessa questão de Deus e homem, ele não conseguia se livrar disso porque ele precisava obedecer às tradições. E as tradições exigiam isso. Exigiam a participação dos deuses. Inclusive tem curiosidades, quando você se aprofunda na obra dele, que ele cita deuses nos textos de forma meio desleixada. Às vezes fora de contexto, assim, tipo, a galera fica assim, mas o que tem a ver os deuses com essa história? Ele fazia por mero protocolo, só para as obras dele serem aceitas e para ele conseguir participar dos festivais, porque os festivais aconteciam nas dionisíacas, né? Nas festas e nos cultos ao deus Dionísio, tá certo? Bom, posto isso, vamos lá. Troia. Antes da gente falar, como eu falei, antes de nós falarmos das troianas, precisamos falar um pouquinho de Troia. E o que foi Troia, né? Troia, ela foi... Troia é um poema escrito por Homero, né? Por volta de 800 a.C., onde Homero retrata, né, a história entre a guerra dos aqueus. Aqueus era um povo que vivia no território que pertencia à Grécia, contra os troianos de Troia. Então, quem vai retratar isso na sua Ilíada, né, a obra se chama A Ilíada de Homero, né, é onde Homero vai retratar essa guerra, né, como essa guerra se deu. E vamos lembrar sempre que Homero viveu aí 500 anos, 600 anos antes de Eurípides. Então vamos pensar assim, se Ésquilo, que viveu por volta de 150 a 200 anos antes de Eurípides, já tinha a religião ali forte no seu estilo, imagina Homero, que viveu aí 600 anos antes, tá certo? E nessa Ilíada, Homero vai retratar, né, a guerra que acontece entre os povos equeus, né, que pertencem à Grécia, e os troianos, e essa guerra se dá por quê? Porque, né, nós temos ali Paris, né, que era um príncipe troiano, né, ele vem e rapta Helena, que era a esposa de um também príncipe grego. Então, grossamente falando, é isso que acontece. Essa guerra acontece por 10 anos, né, e os gregos não conseguem invadir Troia, até que ela culmina com um presente daquele cavalo. Já viram? Lembra do cavalo? O cavalo de Troia? Né? Os gregos, através de uma ideia de Ulisses, presenteia os troianos em tom de trégua com um cavalo. Os troianos puxam esse cavalo para dentro do seu território, né? Porque tinha muralha ali que fechava a cidade. Puxa esse cavalo para dentro do território, celebrando, poxa, acabou a guerra, os caras viraram nossos amigos, nossos brothers. A galera vai dormir, dentro desse cavalo tem lá soldados gregos que abrem as porteiras e os gregos então invadem a cidade de Troia. Certo? Grossamente falando, é isso. Então é assim que se dá, bem de forma resumida e enxuta, a Guerra de Troia está dessa maneira. Bom, depois da invasão do território, né, grego, depois da invasão do território troiano pelos gregos, voltando àquela concepção de guerra que eu falei no vídeo anterior, existia aquela lei de que o derrotado transformava-se em escravo do vencido. Como não sobraram homens troianos, né, ficaram só as mulheres. E é nessa temática
que Eurípides vai se dedicar. Ou seja, ele quer justamente ele quer falar sobre essas mulheres, sobre essas troianas, as que sobreviveram, né, a essa guerra, na condição de escravas. Como que essas troianas chegariam, então, agora ao território grego? Como que elas se portariam? Como que essas mulheres, né, se colocariam dentro dessa nova conformidade, até porque elas eram mulheres da realeza, né? Não eram plebeias, eram mulheres que tinham um status de rainhas, princesas, e que agora estavam na condição de serviçal dos seus inimigos, né? De outros homens, certo? E numa condição de servidão, certo? Então, posta essa introdução, vamos conhecer um pouco das personagens das troianas de Eurípides. Vamos lá. Poseidon ou Poseidon, que é o deus do mar, né? Nosso primeiro personagem dessa tragédia. Nós temos Atena, deusa também conhecida como Palas. Écuba, viúva de Príamo, rei de Troia. Ok? Nós temos o coro, que é composto de virgens troianas e de viúvas de guerreiros troianos. Nós temos também o Tautíbio, arauto dos gregos. Cassandra, filha de Écuba e de Príamos, profetisa e sacerdotisa de Apolo. Olha lá, nós temos aí, né? Sempre os deuses dentro do contexto. E em mais uma obra nós temos uma sacerdotisa, ou seja, um oráculo, uma sábia, alguém que profetiza. Lembra quando nós estudamos sobre o Édipo de Sófocles, né? Que lá também tinha um sacerdote, alguém que via além? Vamos lá. Nós temos também a Andrômaca, viúva de Heitor, o maior dos guerreiros troianos, nora de Écuba e mãe de Astyanax. Nós temos Menelau, que é irmão de Agamenon, o comandante dos gregos em Troia. Lembrando que Agamenon e Menelau pertencem ao povo grego, né? Eram chefes do exército grego que invadiu Troia, né? Então, vamos lá. E nós temos a Helena, que é a mulher de Menelau. Vamos lembrar que a guerra, o pau começa a quebrar de fato, porque Paris, que era príncipe troiano, foi convidado para um jantar, né? Foi convidado para uma confraternização no território grego. Nesse jantar, nesse encontro, Paris, enfeitiçado pelos deuses, né, se enamorou por Helena. E Helena, enfeitiçada pela deusa Afrodite, se enamorou por Paris. Paris, então, pega Helena e leva para Troia, desencadeando, então, a maior treta a maior treta da história da Grécia. Tô brincando, né? Mas foi uma das grandes tretas, né? Que culminou no cavalo de Troia, enfim, né? Então, dentro dessa história que é cunhada por Homero, Eurípides, dentro desse contexto, Eurípides criou as troianas, ok? Que são personagens femininas que sobreviveram à guerra entre Grécia e Troia. Tá certo? Bom, vou fazer uma leitura aqui da passagem. Tem aqui a primeira passagem de Poseidon, né? Vou pegar aqui uma personagem. Vamos pegar aqui uma personagem. Tem aqui o diálogo entre os deuses, entre Poseidon e Atena. Ok? Vamos pegar aqui uma personagem humana. Poseidon e Atena. Écuba. Vamos ver aqui um texto de Écuba. Vamos lá. Levanta do chão duro esta cabeça, infortunada, apruma teu pescoço,
Não mais existem Troia nem rainha. A sorte muda. Deves resignar-te. Irás errante ao fluxo das correntes. Irás errante ao gosto do destino. É vão esforço pretender opor a frágil nave desta vida às vagas. Navega, entrega-te ao azar dos ventos. Né? Aqui nós temos um discurso praticamente entregue à realidade, né? Ou seja, ela vestiu-se da realidade, ou seja, não tem mais Troia, não tem mais reinado, não tem mais a força, né? Não tem mais não tem mais a força do reinado aqui. Erga a cabeça, vamos servir e tá tudo certo. Bom, existem curiosidades muito interessantes sobre Eurípides, né? Como um cara assim, vamos dizer assim, como um revolucionário, como um dos grandes, assim, talvez Eurípides é um dos grandes tragediógrafos. Né? Nós temos o maior, né? Fala-se que Ésquilo foi o maior, mas nós temos Eurípides aí como um cara que defendeu isso de forma linda de forma linda e competente, né? E vamos dizer assim, dentro do ponto de vista da crítica, ele é um cara muito bem quisto pela galera que produz teatro nos dias de hoje, né? É o nosso transgressor abençoado. Maravilha? Projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do Município de Taboão da Serra, Professor Paulo. Até a próxima aula. Valeu!